quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a Victor Vision. Eles estão há 11 anos no mercado, oferecendo toda a linha de displays gráficos coloridos com tecnologia touchscreen e interface serial, que irá facilitar na criação do seu produto. Então você que está desenvolvendo um projeto, seja ele acadêmico ou profissional, entre lá no site victorvision.com.br e confira toda a linha de displays inteligentes, displays com tecnologia Android, displays com interface HDMI, muito úteis para a linha Raspberry. E para você poder aprender tudo isso, eles estão oferecendo um kit de desenvolvimento com um display de 2.8 polegadas, cartão de memória, hardware, shield e biblioteca para a linha Arduino, além de possuir um software que é o UniQView AD, que irá facilitar na criação de interfaces gráficas modernas e eficientes. Então não perca tempo e entre lá no site da Victor Vision e confira toda a linha de produtos que eles estão oferecendo. Tudo bem, pessoal? Daniel da QSP. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, para quem não me conhece o meu canal, eu sou engenheiro eletrônico e tenho esse canal com o objetivo de divulgar assuntos relacionados à engenharia eletrônica, projetos eletrônicos e programação de microcontroladores. Então se inscreve no canal, compartilha esse canal aí, esse vídeo nas suas redes sociais e com seus colegas, e não esquece, pessoal, de habilitar o sino para que você possa receber aí as notificações do YouTube assim que a gente lançar um novo vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é explicando aqui um pouquinho do Timer 1 do microcontrolador PIC. A gente vai estar usando esse PIC aqui, que é o PIC 16F628, um microcontrolador muito comum, tá? Mas vai servir para a gente explicar aqui, através do diagrama de blocos, como é que funciona um timer. Tá? O objetivo desse vídeo, pessoal, embora eu esteja mencionando aqui um microcontrolador, é que você tenha a noção básica do que é um timer contador. Tá? Reforçando, né? Esse conceito aqui você poderá levar para outros microcontroladores, que é o caso do AVR, do STM8, do STM32, a própria linha da Microchip. Tá? O interessante aqui é você pegar o conceito, né, dos oscilador, do prescaler, do contador, da interrupção. Tá bom? Então a gente vai fazer tudo isso com base nesse microcontrolador que é muito fácil de programar. Tá? E a gente vai depois ir lá para o computador, fazer aí uma programação no microC, explicando passo a passo o código que foi feito. E depois, por último, a gente vai na bancada mostrar a aplicação funcionando. Tá bom? Então, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar o Timer 1, tá? O microcontrolador PIC ele tem diversos timers. A gente vai usar o Timer 1, por quê? Porque é um timer de 16 bits. Tá? O que significa um timer de 16 bits? Você pode encontrar um timer de 8 bits, um timer de 16 bits, significa mais é a faixa, né? O range com que ele vai poder fazer a contagem. Então aqui, pessoal, se a gente olhar, né? Se eu colocar 2 elevado a 16, a gente vai ter aqui 65.535, né, o valor, tá? Significa, pessoal, 65.536, tá? Ou seja, a gente consegue, né, um range que vai de 0 até 65.535, beleza? Então, esse é o motivo de eu ter utilizado, né, escolhido o Timer 1, porque ele tem aí os 16 bits, tá bom? Quanto maior for o número de bits do teu timer, maior é a possibilidade de você criar, né, tempos ou intervalos de tempos maiores, tá bom? Então, basicamente, pessoal, o timer ele é composto, né, por um contador. Como eu falei para vocês, esse contador pode ser um contador de 8 ou 16 bits. Nesse caso, esse contador ele é o TMR1, tá? E ele é dividido em duas partes. Então ele é dividido na parte low e aqui na parte high. Tá? Aqui, então 8 bits aqui para a parte low, 8 bits para a parte high. Tá bom? Logo aqui no começo, pessoal, a gente tem a fonte de clock. Então é importante a gente entender que todo
contador temporizador, ele precisa de uma fonte de clock. Seja essa fonte uma fonte interna ou uma fonte externa de clock, tá? Onda quadrada. Então aqui, no caso desse microcontrolador, você tem a possibilidade de utilizar um pino externo para você injetar um sinal de onda quadrada, pode ser um circuito astável, um circuito com 555 ou um circuito oscilador da sua preferência, tá? Ou até mesmo um segundo microcontrolador, ou no caso aqui, a gente vai estar usando a frequência interna do microcontrolador. O microcontrolador PIC 16F628, ele tem um oscilador interno de 4 MHz, que é dividido por 4. Então, é chamado de frequência de oscilador dividido por 4. Nesse ponto aqui, eu vou ter então uma frequência de 1 MHz. Essa seleção do clock, né, seja pelo pino externo ou pelo sinal de oscilador interno, é feito nesse bit aqui, ó, que é o timer 1 clock selected, ou seja, seleção de clock do timer 1. Se você colocar ele em nível lógico 1, você vai estar selecionando então a frequência interna do teu microcontrolador, tá bom? Então isso daqui vai para cá, né, na saída desse MUX, então eu vou ter aqui 1 MHz, e logo na sequência a gente vai encontrar aqui um prescaler. O que é um prescaler, pessoal? Nada mais é do que um divisor, tá, de clock. E esse divisor ele pode ser dividir por 1, ou seja, a frequência que sai é a mesma frequência que entra, tá? Ele pode dividir por 2, então, ou seja, a frequência que na saída aqui é metade da frequência de entrada, dividir por 4 ou dividir por 8. Tá? Vocês vão ver que nessa aplicação eu vou estar usando aqui o prescaler de 1 para 8, beleza? Então, feito isso, pessoal, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 1 MHz, eu vou selecionar aqui o prescaler para 1 para 8, ou seja, eu vou pegar essa frequência de 1 MHz e dividir ela por 8. Eu vou ter então aqui, pessoal, uma frequência de 125 kHz, beleza? Que é justamente a divisão, né, dessa frequência aqui por 8, tá bom? Aqui, pessoal, tem uma porta E, tá? Isso aqui é uma porta E. Quando eu colocar esse timer 1, que é 1 bit num registrador, quando eu colocar ele em nível lógico 1, eu vou estar habilitando então com que essa frequência aqui de 125 kHz, ela passe aqui para o contador efetivamente, tá? Então a gente vai passar aqui. Se eu quiser desligar esse contador, eu vou colocar esse cara aqui em nível lógico 0. E aí eu paro a contagem que está aqui. Então isso aqui é feito através do seu código, né? Setando ou desabilitando esse flagzinho aqui, esse bitzinho aqui, tá bom? E por final, pessoal, a gente tem aqui o contador propriamente dito, tá? Como eu falei para vocês, é o contador do timer 1, e ele é um contador de 16 bits, tá? Sendo que eu tenho a parte 8, a parte low, que é de 8 bits, e a parte high, que também é mais 8 bits, totalizando aí os 16 bits do meu contador, tá? Esse contador, pessoal, ele pode, então, ir de 0 até 65.535, e quando ele tiver esse valor, né, que é justamente o valor 0xFFFF, né, e ele receber mais um pulso aqui, ele vai dar um overflow, então ele vai estourar, né, ele volta para 0, podendo, então, gerar interrupção, né, uma vez que esse bit aqui, que é o timer 1 interrupt flag, ou flag de interrupção no timer 1, ele vai para 1. Então veja bem, pessoal, esse flag aqui, ele vai para 1 toda vez que ocorre, né, um overflow. O que seria o overflow? Vamos considerar da seguinte forma, né? Eu tenho lá o valor do meu timer 1, um valor qualquer, tá? Então vamos colocar que eu tenho um valor qualquer aqui, beleza? Vamos colocar aqui como sendo TMR1. Toda vez que ele recebe um pulso aqui, ele vai chegar TMR1 mais 1.
e assim por diante. O que vai acontecer? Quando ele chegar aqui no 65.535 e ele receber mais um pulso, ele vai para 0, tá bom? Ele vai aqui para 0. Nesse momento aqui, esse flagzinho é ativado, tá? Então, quando ele ocorre a transição do 65.535 para 0, ele vai para 1 novamente, tá? Nesse momento, se a minha interrupção estiver habilitada, né, irá então pular. Perdão, pessoal. Se nesse momento ocorrer isso aqui e a minha interrupção estiver habilitada, o meu fluxo do meu código ele vai para o vetor de interrupção. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer no meu vetor de interrupção é recarregar esse valor aqui. Porque uma vez que ele foi para 0, eu preciso, o tempo, né, que eu calculei é justamente o tempo que vai daqui até aqui. Então eu preciso recarregar esse valor no vetor de interrupção. Beleza? Pessoal, na nossa aplicação, eu vou querer um tempo de meio segundo. Tá? Deixa eu ver onde eu vou escrever isso aqui. Ó. Vou colocar aqui mesmo, pessoal. Então, olha só. Na minha aplicação, eu quero um tempo de meio segundo. Perfeito? Só que eu tenho aqui uma frequência de 1 MHz. Então, essa frequência ela vai passar pelo prescaler e pelo meu contador aqui, que vai me dar um número de contagens, tá? Então, qual que é o número de contagens que eu preciso? Então, vamos colocar, chamar isso de N. Então, eu teria aqui, ó, meio segundo dividido pelo inverso de 1 MHz, que é 1 microsegundo, tá? Isso daqui, pessoal, abrindo aqui a minha calculadora, até porque eu vou fazer outros cálculos, né? A gente vai perceber aqui que a gente tem 500.000 contagens. Então eu vou ter aqui, pessoal, 500.000 contagens, tá ok? Bom, se eu tenho 500.000 contagens e eu tenho aqui um contador que vai de 0 a 65.536, eu tenho que ver e pensar se esse tempo aqui, que seria esse número de contagens, ele é menor do que esse valor aqui, 65.535, vezes o maior prescaler que eu tenho aqui. Então, olha só, se eu pegar e dividir esse valor aqui de 500.000 contagens e dividir por 8, eu vou ter 62.500 contagens, ou seja, menor do que esse valor. Então eu vou ter aqui, ó, 62.500 contagens. Perfeito? Que no meu caso eu vou ter 65.536 contagens. Então, se eu utilizar um prescaler de 8, eu consigo usar o meu timer aqui. Ao passo que se eu usasse um prescaler de 4, eu não teria número de bits suficiente no meu contador para gerar os meus meios segundos, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Como esse contador, ele conta para cima, como a gente viu aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, ele vai contando para cima a partir de um valor que você carrega aqui no timer 1, eu preciso então pegar o valor máximo de contagem aqui do meu contador e retirar os 62.500. Ou seja, se eu pegar 2 elevado a 16, que é o 65.536, subtrair 62.500, eu vou chegar num valor aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu vou chegar num valor que é 3.036. Então significa que eu tenho que jogar esse valor 3.036 no meu timer 1. A partir desse ponto, toda vez que ele receber um pulso aqui, ele vai contar um a mais. Então vai ser
3036, 3037, 3038, até dar o estouro do meu timer. Só que lá na programação eu vou colocar isso em hexadecimal. Então eu vou passar isso para hexadecimal. Eu vou ter então aqui nesse cara na parte baixa 0xDC e na parte alta eu vou ter aqui o 0x0D. Beleza? Que é justamente o BDC, que equivale o valor em hexadecimal do meu valor de 3036. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai lá no programa, lá no computador, para programar tudo isso aqui com os registradores aqui. O INTCOM, que tem 2 bits para você habilitar a interrupção, habilitar a interrupção de periférico, habilitar a interrupção de geral, o PIR1, que a gente vai utilizar aqui o flag de interrupção, o PE1, que habilita a interrupção do módulo de timer 1, e o timer de contagem, que é o high e o low, e além dos bits de configuração dos prescalers, né, do timer 1 do timer 1 clock select, que está no T1 com. Ok, pessoal? Então vamos lá para o computador, vamos ver tudo isso funcionando. Pessoal, vamos então começar a explicar aqui a parte de programação. Né? Eu fiz esse código no microC. Se você tiver dúvida de como criar um projeto, né, passo a passo aqui no microC, tem vídeo no canal, dá uma olhadinha, tá? Também não é difícil, é bem simples. E eu tenho aqui também já aberto o datasheet do microcontrolador aqui, o PIC 16F628, tá? Depois a gente vai aqui na parte do timer 1, a gente vai ver aqui as configurações dele. Beleza? Bom, primeiro, pessoal, a parte de programação aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui um cabeçalho, né, no meu programa, aqui como se fosse um comentário, tá? Como eu vou mostrar o timer funcionando através de um LED, eu coloquei aqui um define, uma diretiva, falando que o LED ele está lá no RB3, tá? No pino RB3. Que no caso, então, aqui já indo para o datasheet, né? Deixei aqui na primeira página dele, ó, a gente vai estar falando, então, desse pino aqui, ó. Tá? Então, eu estou falando desse RB3 aqui, tá? Que é o pino 9. Tá, pessoal? Então, eu estou falando desse cara aqui, tá bom? Então, nesse pino aqui no RB3, eu estou ligando um LED, tá? Então, isso é dito aqui, ó, tá? Estou colocando aqui um apelido para o bit RB3, né, como sendo LED. Aqui, pessoal, eu tenho, não vou usar nenhuma variável. Aqui eu tenho os meus protótipos de funções, tá? Que é configurar o microcontrolador, os periféricos do microcontrolador. Aqui configurar o GPIO e configurar o timer 1, tá bom? Aqui é o vetor de interrupção, que eu já volto a falar nele. E aqui na função principal, no main, pessoal, a gente tem a chamada da função que configura, tá? O microcontrolador que está aqui embaixo. O que essa função vai fazer? Ela vai configurar os IOs, vai dar um tempo aí de 1,5 segundos, vai configurar aqui o timer 1 e vai habilitar as interrupções de periférico e a interrupção geral do microcontrolador. Então isso já é um detalhe muito importante, tá? No microcontrolador PIC, ele tem um bit que habilita as interrupções de periféricos. Então existe, pessoal, vários periféricos, módulos do microcontrolador que são considerados que tem uma chave geral exclusiva para eles, que é chamado de bit, né, de periférico, de habilita a interrupção periférico, tá? Que é o PEIE, tá bom? E a gente tem aqui digamos, a chave geral de interrupção, né? Então, o que a gente faz? Sempre a gente configura todas as interrupções e, por último, antes de entrar na rotina eternamente verdadeira, que é o while, né? Eu habilito a chave geral de interrupção, tá? É mais ou menos como fosse uma analogia, né? Você tem vários cômodos na sua casa e você está colocando
configurando lâmpada, configurando a instalação elétrica, mas você deixa na entrada lá da sua casa a chave geral desligada. Quando você configura tudo, né, fizer todas as instalações, você vai ligar a chave geral da sua casa, beleza? Então, que é o caso desse flagzinho aqui, tá bom? Porque senão, pessoal, se você habilitar esse cara e habilitar, por exemplo, a interrupção do timer 1, enquanto você está configurando o teu microcontrolador, ele pode já gerar interrupção, tá bom? Bom, aqui ele está chamando uma rotina que configura o I/O. Como é que a gente faz isso? É aqui, ó. Eu desabilito os comparadores, tá? Que pode estar efetivamente, de repente, estar usando algum I/O lá do teu microcontrolador. Então eu desabilito ele e coloco tudo como digital, tá? O port B eu deixo todo ele 0, tá? Porque eu quero que inicialmente aqui o RB3 ele comece em 0. E aqui, pessoal, eu coloco, né, o PB3, tá? Que é justamente esse pino aqui, como saída, tá? Lembrando que no microcontrolador PIC, a gente trabalha com o registrador TRIS, né? TRIS B, TRIS A, TRIS C. Se você colocar ele em nível lógico 0, ele vai como saída, que é output. Se você colocar ele em 1, que é mais ou menos como se fosse um input, ele vai para a entrada, tá bom? Como é que é feito isso? É feito dessa forma aqui. Poderia também, pessoal, escrever assim, ó. Também poderia escrever assim, ó. TRIS B é igual a 0, binário. E aí eu colocaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sendo que o 0, 1, 2, 3 fica em 0, tá? Então, nesse caso, eu estou colocando o bit 3, né? Justamente porque aqui é o RB3, então eu estou colocando aqui o bit 3 em 0 para indicar que é saída, tá? É a mesma coisa que fazer isso, beleza? Depois, pessoal, eu configuro o timer 1, ó, que é feito aqui a chamada do timer 1 para configurar ele, tá? Então, como é que a gente faz isso? Para isso, a gente vai olhar aqui o datasheet, ó. Então, eu estou aqui no timer 1, tá? O timer 1, ele tem esse registrador aqui, que é o T1 com, tá? Então, eu vou deixar aqui sinalizado, tá? Esses 2 bits aqui, ó, eles não estão implementados, então vamos deixar ele em 0, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei esses 2 em 0. Depois, ó, eu tenho que, como a gente viu lá na lousa, né? Eu tenho que colocar esse prescaler, né? O prescaler eu vou colocar ele como 1 para 8, né? Então eu tenho que colocar 1, 1, tá vendo? Então eu vou colocar aqui 1, 1 aqui, ó. Certo? Cadê? Tá aqui, ó. 1, 1, tá bom? Na sequência, a gente tem aqui na sequência, deixa eu ver, 1 também, ó, tá? Que seria agora esse cara aqui, que é o bit 3. Isso, ó, o bit 3 vai ser 1. Então eu vou habilitar aqui, né? Eu vou habilitar aqui o oscilador, tá? Que é o oscilador interno. Vou estar habilitando ele. Depois eu coloquei ele aqui em 0. 0 na verdade, 0, pessoal, é só o valor inicial, tá? Que é o valor que está aqui. O valor inicial, ó, tá? A gente pode ver aqui em cima tudo 0. Por quê? Porque se você coloca, né, esse cara aqui, ó, né? Se você colocar esse cara aqui em 0, que é justamente isso aqui, né? Que é a frequência de clock interno, não tem sentido você sincronizar o clock interno com um pino externo, tá bom? Então isso aqui é feito quando você seleciona a fonte de clock externa. Aí você pode colocar entre 0 e 1, tá? No caso de fonte interna, esse bit é ignorado, por isso que eu coloquei ele em 0. E depois, a gente vai colocar aqui 0, ó, no bit 1, que indica a frequência interna, que é o que está aqui, ó, tá? 0. E por último, você vai colocar esse cara aqui em 1, que é habilitar o timer 1, tá? Que está aqui, ó. Já vai começar a rodar, beleza? Aqui, pessoal, tá aquele valor que a gente calculou, né? O 0
BDC, tá? Só para reforçar aqui, ó, o cálculo, o que a gente fez aqui, ó? Ele tinha dado o número 3036, certo? Número 3036. E a gente fez o que aqui? Colocou ele como em base, né? Quero colocar em hexadecimal. Vamos converter isso aqui. Espera só um instantinho aqui, deixa eu ver. Mode. Choose. Não. Ok. Flag. Deixa eu habilitar isso aqui. Ok. Agora vamos ver aqui. Base. Deixa eu ver aqui. Hexadecimal. Eu quero esse. Peraí. Ok. Ó, então, o valor de 3036 equivale ao BDC, em hexadecimal. Então, aqui eu divido, né? O B vai para a parte alta e o DC vai para a parte baixa, tá bom? E aqui eu habilito a interrupção do timer 1, tá vendo? Tá? Que é o timer 1 IE. Então, isso é feito aqui, entra num loop, tá? O loop não faz nada, e agora vai para o vetor de interrupção. Todo mundo sabe que o vetor de interrupção do microcontrolador PIC é o endereço 4, beleza? Então, nesse vetor de interrupção, eu testo, verifico, né? Como esse vetor de interrupção ele é compartilhado com outras interrupções, né? Então, a gente já deixa ela preparada aqui, ó. Então, eu vou testar. Ocorreu a interrupção do timer 1, como é que a gente faz isso? Vendo o flag de interrupção. O timer 1 IF, tá? Como eu mostrei lá na lousa. Nesse momento, primeira coisa que eu faço é recarregar o valor novamente, tá? Porque ele foi para zero, ocorreu um estouro, né? 65.535 foi para zero, então preciso voltar para o valor início de contagem. Aí eu troco o estado do LED, se ele estava ligado fica apagado, se estava apagado fica ligado, e eu limpo o flag. E aí tudo se repete, beleza? Então, código aqui bem simples, vamos compilar. Tá? E eu vou chamar aqui, deixa eu colocar aqui, pessoal, um microcontrolador. Eu estou com uma versão DIP, vou colocar aqui no meu gravador, e vamos chamar aqui o Pict2. Ó, ele recarregou e vai gravar o código aqui. Beleza, pessoal, agora a gente vai colocar o microcontrolador lá na Prato Board com o circuito que eu fiz, e vamos ver tudo aquilo funcionando. Vem comigo. Bom, pessoal, então finalizando esse vídeo, né, eu quero mostrar para vocês aqui a aplicação, tá? Eu montei aqui um microcontrolador PIC16F nessa Prato Board pequena, tá? A gente já pode visualizar aqui, ó, o LED lá no RB3 piscando, tá? Então ele fica 500 milissegundos ligado, 500 milissegundos desligado. Então aí um período, né, entre ligar de 1 segundo, tá bom? Estou usando essa plaquinha aqui, ó, muito legalzinha aqui para alimentar o circuito, tá? Tá com 5 volts. Só isso, tá? E tá ligado aqui como se fala aqui, a ponta do osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha. Então agora aqui na tela do osciloscópio, eu vou mudar aqui a câmera para a gente ver esse tempo aqui do osciloscópio, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem, ó, o tempo aqui, né? Liga o LED, desliga, liga, desliga, tá? Tempo aqui por gratícula, 500 milissegundos, tá rodando direitinho conforme a gente programou lá no microcontrolador. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Peço aí que vocês se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, ajuda aí na divulgação. Se você der um like nesse vídeo agora, se ainda você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal, tá bom? E nos segue na rede social, tá bom, pessoal? Lá no Instagram, Daniel Kisp QSP, no Facebook, QSP Tecnologia, e no LinkedIn, tá, pessoal? Me procure lá, Daniel Kisp, no LinkedIn, pra gente poder estar conectado e aí a gente passar as informações para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.